Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade às nossas videoaulas. Nós estamos fazendo videoaulas de aproveitamento de frutas, já teve uma videoaula de geleia e hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre licores. O aproveitamento das frutas dos pomares, dos quintais, dos sistemas florestais, das áreas de cacau, todas as frutas que existem na propriedade. Então é mais uma forma de conservar, gerar renda e aproveitamento. Hoje a gente está aqui para fazer essa oficina de licores com a Alex, que a Alex tem uma experiência com licor e alguma experiência para passar para a gente. E a gente vai ter essa experiência de licores hoje com a Alex Chaves. Muito bem, pessoal, como o Fabiano falou, eu sou Alex Chaves e a gente produz licor aqui na família para uso doméstico, para consumo da gente. E é importante a gente passar isso para as outras famílias, porque o licor, além dele ter esse uso doméstico, ele pode gerar renda. Então as famílias, as comunidades aí do Extremo Sul, que tem frutas, que tem ervas que podem ser aproveitadas, também poderão aproveitá-las através do licor, assim como foi na aula de geleia. É importante dizer que a geração de renda com licor ela vem principalmente porque o armazenamento das frutas e das ervas para vender o licor na época das festas, na época junina, na época do São João, na época do Natal, é importante que nessa época não tem todas as frutas e todas as ervas para fazer o licor. Então é uma forma, a gente precisa aprender porque essa é uma forma de armazenar. Historicamente o licor é muito consumido, né? Inclusive era mais consumido na antiguidade. O licor era, algumas pessoas falam que era a porção do amor, era usado como digestivo. Então em todas as cortes, os reis e as rainhas, antes do licor, antes do almoço, antes do jantar, eles tomavam uma dose do licor. O licor era quase que um alimento, era usado como um digestivo pelas famílias mais ricas, mais abastadas na antiguidade. Hoje, como eu falei, o licor é mais utilizado como nos eventos festivos, né? Como uma bebida para os eventos festivos, e é nesse sentido que a maior comercialização do licor se dá hoje. Então hoje nós vamos aprender aqui duas formas de fazer. É importante dizer que esse é o meu jeito de fazer licor. Sendo um produto artesanal, muita gente tem receitas de licor, tem formas de fazer, e a gente inclusive recomenda que você, agricultora que vê esse vídeo, também crie suas formas, estude, analise o melhor jeito que você tem, com mais açúcar, com menos açúcar, mais amargo, menos amargo, porque você é que decide o jeito que você quer. O licor, sendo uma bebida artesanal, ele já vem prevendo que cada pessoa tem o seu gosto, tem o seu jeito de fazer. Inclusive, quando você acessa o mercado, tem consumidores que pedem uma receita especial. Ele quer com menos açúcar, ele quer mais azedinho, não sei o que. Então, isso cada um vai fazer. Então, hoje eu vou apresentar a minha receita, que eu acho que é fácil, a minha forma de fazer, e vocês podem ir adequando e criando aí em cada comunidade o seu licor. Bom, pessoal, a primeira dica, a primeira recomendação para a produção de licores, mesmo quando você for produzir licor para uso na sua família, é um alimento, é algo que vai ser ingerido. Se você vai colocar no mercado, é mais sério ainda os cuidados que você deve ter. Então, o primeiro cuidado que a gente recomenda, a primeira boa prática de fabricação do alimento, é a limpeza do ambiente. Primeiro, não faça em qualquer lugar. Então, se você está fazendo almoço, não faça o licor junto. Termine de fazer o seu almoço para fazer o licor. Então, aqui no caso, a gente já limpou toda a nossa cozinha antes, para que a gente viesse fazer o licor agora nesse horário. O segundo aspecto é com relação aos equipamentos de proteção. Então eu já estou de touca e a gente, por conta do momento de pandemia, todo mundo está utilizando as máscaras. Mas quando você for produzir o seu alimento, mesmo se não tiver mais pandemia, utilize máscara. Uma máscara é baratinha, você chega em qualquer farmácia, você compra uma máscara baratinha para evitar que você contamine os alimentos, tá bom? Então a luva a gente até que não recomenda não. Você lave as mãos sempre, desinfete suas mãos. Agora a máscara e a touca é essencial que você tenha.
pessoal, agora que nós já estamos de máscara, de touca e já lavamos as mãos, nós vamos lavar e selecionar as frutas. Nesse período agora, nós temos aqui na região muito genipapo. Então hoje nós vamos aprender a fazer um licor de genipapo por cozimento. Então nós selecionamos já as frutas, são as frutas redondas, perfeitas, limpas. Temos aqui frutas bem maduras, o genipapo especialmente, se ele não estiver maduro, ele acaba deixando o licor amargo, né? Então nós agora vamos limpar e desinfetar essas frutas. É importante dizer sobre a faca. Isso a gente já falou no curso de geleia. O recomendado são facas inoxidáveis, de aço inoxidável. Então essa faca ela é de latão, essa faca não pode ser utilizada na produção de alimentos, porque o usinado da própria faca acaba contaminando os alimentos. Então não é esse tipo de faca que deve se utilizar, é faca inoxidável. Qualquer faca inoxidável, a questão é exatamente essa, que ela não gere resíduos para os alimentos. Muito bem, a gente já tirou as imperfeições da fruta, então agora nós vamos desinfetar a fruta. Então a gente vai utilizar uma solução de água e água sanitária. Para cada litro de água nós vamos utilizar uma colher de água sanitária. Nós temos aqui um copo graduado, você pode usar qualquer vasilha que meça 1 litro, e nós vamos cobrir as frutas com água e depois colocar uma colher para cada litro. Pronto, com 1 litro de água foi suficiente para as frutas ficarem submersas. Então agora a gente vai colocar 1 colher de água sanitária. Pronto, estas frutas ficarão aqui por pelo menos 15 minutos para a desinfecção dessas frutas. Lembrando, a solução é água sanitária, 1 colher, e a água comum, 1 litro. Muito bem, nós já deixamos aqui as frutas por 15 minutos na solução de água e água sanitária. E agora nós vamos retirar as sementes e picar esse fruto para fazer o cozimento. Aqui é importante dar uma dica, algumas pessoas perguntam se pode utilizar a semente. No caso do genipapo até que pode, só que ela deixa o licor um pouco mais amargo. Então a gente recomenda utilizar mais a parte carnosa do fruto. Mas se alguém não se importar, tiver pouca fruta e quiser aproveitar, ele pode também utilizar a semente. Pronto, a gente já descascou uma quantidade suficiente de frutas. Agora a gente vai fazer a pesagem desse material para saber quanto que a gente vai utilizar para fazer o cozimento. Percentual de polpa de fruta, no caso de massa de fruta, e o percentual de água. Esse primeiro licor que a gente está fazendo é pela técnica do cozimento.
Muito bom, pessoal. Nós já picamos aqui a nossa fruta e nós vamos pesar. O nosso cozimento é 20%. O que significa isso? Nós vamos colocar 200 gramas de fruta em 1 litro de água. Então vamos pesar para ver se dá 200 gramas. 160, 198, pronto, 200 gramas. Então aqui nós temos 200 gramas de fruta para 1 litro de água. Então deixa eu colocar aqui 1 litro de água. Meio litro, nosso vasilhão é de meio litro. Pronto. 1 litro de água e 200 gramas de genipapo. Aí, como eu falo, essa é a minha receita. Aí você fala, poxa, é pouco genipapo, eu queria ficar mais forte, eu queria ficar mais fraco. Aí depende da sua receita, mas essa é a receita por cozimento. Então aqui eu faço 200 gramas de genipapo para cada litro de água. Agora nós vamos colocar para ferver. Ele vai ferver por 15 minutos após levantar a fervura que você começa a contar. Então ele vai ficar aqui agora e após levantar a fervura nós vamos contar 15 minutos de fervura. Bem, pessoal, enquanto o nosso genipapo cozinha, nós vamos aprender a outra forma de fazer licor, que é o licor por infusão. O licor por infusão, ele tem a diferença que ele demora mais para fazer. Então, o licor ele é feito com uma base de cachaça ou álcool cereal. Aqui hoje nós vamos usar a cachaça. Então, a primeira infusão que nós vamos fazer é de erva doce. Então, se você tivesse ervas aí na sua propriedade, eu quero um licor de erva doce, eu quero um licor de gengibre, eu quero um licor de anis estrelado, tudo que você quiser você pode fazer. Então um licor de uma erva seca, no caso a erva doce. E vamos fazer também um licor de maracujá. Qual é a diferença principal que eu utilizo? As frutas e ervas que têm cheiro forte, que têm um aroma forte, ou que têm uma essência forte, eu utilizo por infusão. As frutas mais aquosas, que tem mais água, que é uma fruta mais maçuda, como manga, genipapo, aí eu faço por cozimento. Essa é a forma que eu utilizo. Então agora nós vamos fazer duas infusões. Uma infusão de erva doce e uma infusão de maracujá. Vamos fazer na cachaça, mas você poderia também fazer no álcool cereal. Muito bem. Estamos aqui para fazer a infusão de erva doce. A infusão de erva doce, ela leva 50 gramas de erva doce para cada litro de cachaça. Então erva doce, gengibre, anis estrelado, canela, cravo, qualquer erva seca que você for fazer o licor, eu recomendo isso, 50 gramas para cada litro de cachaça. No nosso caso aqui eu não vou fazer muita quantidade, eu vou fazer meio litro de cachaça, com esses vasilhãozinhos para fazer esses licores de ervas finas. Então eu vou utilizar esse vasilhão que leva meio litro de cachaça. Então eu vou utilizar 25 gramas de erva doce. Pronto. Tem um pouquinho a mais, 28, mas é variação pequena. Agora nós vamos colocar aqui e completar com cachaça. É importante dizer assim, a cachaça é a cachaça que você achar melhor. Tem gente que gosta de cachaça comercial, porque elas são iguais, todas são iguais. Outro gosta da cachaça do compadre, mas o que importa é que seja a cachaça do seu gosto. Um outro cuidado que é bom ter, porque isso é álcool, né? Nós estamos trabalhando do lado do fogo. Então sempre é bom ter cuidado, porque pode causar um acidente.
aqui agora nós vamos guardar essa infusão. Aqui duas recomendações, três recomendações. A primeira, ela deve ficar 30 dias no mínimo aqui dentro. A segunda, ela tem que ser identificada. Deixa eu pegar aqui a identificação. Então aqui eu utilizo essa cola, né, para identificar. Então aqui eu escrevo o que é. Então é erva doce e cachaça. Se fosse álcool cereal, seria erva doce e álcool cereal. E a data que a gente fez. No caso hoje, dia 26/6/2020. Então daqui 30 dias é obrigatório retirar a semente. Se ficar muito tempo, a semente acaba criando um amargor na infusão. Então a infusão pode ser guardada até um ano, mas sem a semente. A semente fica só 30 dias aqui dentro. Depois de 30 dias, você coa e pode guardar de novo. A terceira recomendação é: guarde em local escuro. Apesar do vasilhame ser claro, ele não pode ficar em local claro. Ele tem que ficar em local escuro e de vez em quando você abre e revira para que a semente deixe toda a sua essência no álcool. Então aqui nós vamos guardar no local escuro. A outra infusão que a gente vai fazer agora é a infusão de maracujá. Pronto, pessoal, a outra infusão que a gente vai fazer é de maracujá. Essa é um pouco diferente da erva seca. O maracujá tem muito líquido, então a gente vai colocar para cada litro de cachaça 200 gramas de maracujá. Então, como nosso vasilhame é de meio litro de cachaça, nós vamos colocar 100 gramas de maracujá. Muito bem, pessoal. Antes da gente pesar o maracujá, aqui nosso genipapo já levantou fervura. Então, a partir de agora, a gente conta 15 minutos de fervura. E vamos pesar aqui, então, 100 gramas de maracujá para colocar em meio litro de cachaça. Então, a minha balança, ela tá, deixa eu tarar. Pronto, vamos lá, 100 gramas. Pronto. Aqui nós temos 112 gramas. Esses quebradinhos, como eu falei, não interferem muito na receita final, né? Então aqui, o mesmo cuidado, o mesmo tratamento, então bem tampado, fechado, 30 dias, com 30 dias você coa, tira as sementes e pode armazenar por mais 11 meses e identificar. Então agora nós vamos identificar que ela é de maracujá com cachaça e feito hoje, dia 20 de junho. Aqui agora está pronta de maracujá, já está amarelinha. Então daqui 30 dias a gente vai coar para retirar e guardar durante até 11 meses. Que aí você faz o licor quando você quiser. Então a safra de maracujá acaba, mas você fica com a infusão de maracujá para você depois fazer a finalização do licor.
Então agora nós vamos guardar num local escuro para que ela amadureça, para que o maracujá perca a sua essência para a cachaça, para o álcool. O processo de infusão, é bom a gente dizer, ele trabalha desta forma. A fruta vai perdendo a sua essência, perdendo o seu sabor, perdendo o seu aroma, perdendo seus óleos essenciais para o álcool. Você poderia fazer a infusão com cachaça, como a gente fez, e poderia fazer com álcool cereal. O álcool cereal é um álcool que é feito à base de milho, principalmente, é utilizado para bebidas, só que é mais difícil de encontrar. Você só encontra em lojas especializadas em cidades grandes. O pessoal aí das cidades pequenas não vai encontrar muito fácil. Então a gente recomenda que faça com cachaça. Se você tiver álcool cereal, é a metade da cachaça. Enquanto a cachaça tem 40, 45 graus de álcool, o álcool cereal tem mais de 90. Então a gente recomenda isso. Se você for utilizar cachaça, é 1 litro. Se for utilizar álcool cereal, é meio litro. Então o álcool cereal é sempre a metade da cachaça, porque ele é mais forte. Então nesse caso aqui é cachaça, tá bom? Bem, pessoal, a gente não pode esperar 30 dias para as nossas essências a nossa infusão de maracujá e de erva doce perder a essência para o álcool. Eu já tenho aqui infusão de jabuticaba, que eu fiz há mais de 2 meses atrás, e infusão de gengibre, entendeu? Então aqui essa de gengibre eu fiz tem uns 6 meses. Então nós agora vamos fazer o licor de jabuticaba por infusão e o licor de gengibre por infusão. Então o que é isso aqui? Recapitulando, isso aqui é jabuticaba envelhecida dentro da cachaça. E isso aqui é gengibre envelhecido dentro da cachaça. Importante dizer que a jabuticaba eu retirei as sementes. Então aqui só tem a essência com a cachaça. Não tem mais as sementes, como eu falei. Após 30 dias, se você deixar a semente, ela começa a ficar amarga a nossa infusão. Então antes de medir a infusão, nós vamos preparar a calda. Como eu tenho muita infusão, eu vou fazer meio litro de calda, meio litro de infusão para meio litro de calda. Como que se faz a calda? É 1 para 1. Eu sempre gosto de utilizar essa informação. Então é 1 medida de água, 1 medida de açúcar e 1 medida de infusão. Então nós vamos utilizar 1 medida de açúcar, então aqui eu tenho 1 medida de açúcar. Eu utilizo, para fazer licor, dependendo da fruta, eu utilizo açúcar branco ou açúcar escuro. O genipapo eu faço com açúcar escuro. No caso, o gengibre eu vou fazer com açúcar branco. Então aqui eu tenho 1 medida. E agora eu vou colocar 1 medida de água. Aí a gente fala, a medida é a mesma, poderia ser peso, poderia ser ml, litros, poderia. A experiência que eu tenho é assim, tanto faz ser 500 ml de água e 500 ml de açúcar, ou 500 gramas de água e 500 gramas de açúcar. O sabor varia muito pouco. Agora é importante dizer, apesar do sabor variar pouco, você pode ter um cliente que compra o seu licor e perceba essa variação. Então se você utiliza sempre 500 ml de água e 500 ml de açúcar, nunca mude para 500 gramas de água e 500 gramas de açúcar, porque ele vai perceber que você mudou. Então o que importa é isso, é o padrão seu da sua receita tem que ser sempre o mesmo. Se você tem a medida e você utiliza essa medida de 500 gramas de açúcar e 500 gramas de água, permaneça com essa receita. O dia que for 1 quilo de açúcar, 1 litro de água. O dia que for 2, a mesma coisa, para ter um padrão. Porque o seu cliente vai conhecer o seu produto pelo padrão. Você não pode ficar mudando muito a receita. Então, no meu caso, que é para uso familiar, não importa se é 500 gramas ou 500 ml. Mas para quem vai vender para o mercado, é bom ter sempre um padrão. Passa mês, passa ano, e o seu licor vai continuar sempre igual. Então agora essa mistura de 500 ml de água e 500 ml de açúcar vai para o fogo até levantar fervura e vai ficar fervendo por 15 minutos. Esta é a calda. Bom pessoal, enquanto a gente aguarda a nossa calda ficar pronta para fazer o licor com a infusão do gengibre,
O nosso genipapo já deu aqui os 15 minutos de fervura. Então vocês podem observar que ele continua fervendo. E agora nós vamos separar esse cozimento desse genipapo. Pronto, a gente separou o cozimento depois de 15 minutos do genipapo e agora nós vamos medir para a gente saber quanto de açúcar nós vamos colocar. E aqui segue o mesmo padrão, o que der de caldo de genipapo, a gente vai colocar de açúcar. Então aqui nós temos aproximadamente 350 ml de caldo de genipapo. Então nós vamos colocar aqui. Vamos lavar. E vamos agora colocar 350 ml de açúcar. Aqui está, aproximadamente a mesma medida. Pronto. Essa mistura, ela volta para o fogo até o açúcar derreter. Assim que o açúcar derreter, a gente vai adicionar a cachaça. Essa é uma vantagem do licor por cozimento. Ele fica pronto no mesmo dia. O licor de infusão, ele para ficar pronto demora no mínimo 30 dias, que é quando a infusão trabalha. O licor por cozimento, rapidinho ele fica pronto. Então se você tem uma fruta aí na sua propriedade que precisa ser aproveitada, rapidamente você consegue. Cozinha, coloca o açúcar, coloca a cachaça e armazena. Então essa é a vantagem. Então ele agora vai ficar aqui até ele ferver para esse açúcar dissolver. E quando ele ferve, ele mata eventuais bactérias, eventuais questões que possam ter no açúcar. E aqui desse lado está a nossa calda para fazer o licor com a infusão do gengibre. Ainda não levantou fervura. Muito bem, pessoal. Nossas caldas já ferveu aqui por 15 minutos. Então nós temos aqui a calda de água com açúcar puro, para a gente misturar na infusão de gengibre. E temos aqui o genipapo com açúcar, que falta incluir a cachaça, feito por cozimento. Então agora a gente vai apagar o fogo, que a gente vai lidar agora com o álcool, né? Então vamos lá. É importante dizer, essas misturas, elas são feitas meio a meio. Então agora eu tenho aqui a mistura de água com açúcar, que eu vou misturar com a infusão de gengibre. Eu tenho aqui uma garrafinha. É uma garrafinha que eu uso, é mais bonitinha, vamos dizer assim, mas você pode utilizar qualquer garrafa. É importante que seja uma garrafa escura, para que você possa armazenar por mais tempo. Se você não tiver a garrafa escura, for uma garrafa transparente como é essa, aí você tem que guardar num local escuro. Então essa é a garrafa que eu utilizo, mas você pode utilizar qualquer garrafa. É importante dizer que o vidro é que é importante. O plástico, ele passa sabor para o licor, então eu sempre utilizo o vidro. Aí você também precisa analisar se você quer um licor de melhor qualidade, armazenar em garrafas de vidro escuras, ou armazenar em garrafas de vidro em local escuro. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, esqueci de explicar, esta garrafa ela pega meio litro, então minha vasilha também é meio litro, então eu vou colocar 250 ml da calda e 250 ml da infusão.
Então vamos lá, 250 de calda. Então aqui vocês podem ver, 250 ml. E agora eu vou completar com a infusão de gengibre. Aí duas questões, é importante fazer ainda quente e é importante coar. No caso aqui eu não importo se tem um pedacinho de gengibre, alguma coisa, por isso eu uso essa peneirinha. Mas algumas pessoas se importam com qualquer partícula, principalmente quando você vai vender. Aí é importante você utilizar um coador de pano, um pano de prato limpo para coar nesse momento. E agora vamos engarrafar. É bom engarrafar ainda quente como está aqui. Pronto, esse é o nosso licor de gengibre. E aqui vem duas recomendações de novo. É importante você guardar em local escuro. E é importante, caso você vá vender, que você tenha um rótulo com as informações. Quando foi a data de fabricação, até quando vale. O licor aqui eu recomendo que vale até 2 anos. Como é um produto alcoólico, engarrafado quente, fechadinho, vale até 2 anos. Mas isso depende de como você engarrafa. Se você vai colocar em garrafa descartável, não vale tanto. Então é importante você fazer um rótulo, se for pôr no mercado, e explicar tudo isso. Qual o tempo de validade, quais os ingredientes. Na hora de colocar os ingredientes, você coloca sempre do maior para o menor. Então aqui a maior parte é a cachaça, depois o açúcar, depois a água e depois a fruta. Esse é o nosso licor de gengibre. Agora nós vamos finalizar o licor de genipapo, que foi feito por cozimento. Cozinhamos o genipapo na água, depois misturamos o açúcar e agora vamos misturar a cachaça. A mesma coisa, metade desta calda e metade de cachaça. Então vamos lá, como sempre a minha garrafinha ela tem 500 ml, então eu vou preparar 500 ml de licor. 250 da calda de genipapo com açúcar e água. Então aqui está, um pouco mais. Pronto. Então nós temos 250 ml da calda de genipapo, açúcar e água e vamos completar com a cachaça. As duas diferenças. O licor de genipapo feito por cozimento, a gente trouxe a fruta, cozinhou com água, depois misturou o açúcar e agora misturamos a cachaça. Tudo hoje. Então você saiu com a fruta e saiu com o licor pronto. E aqui nós temos o licor de gengibre. Esse demora 30 dias para ficar pronto. Por quê? Porque a gente misturou o gengibre da cachaça, esperou 30 dias para a infusão ficar pronta e hoje preparamos a calda de água com açúcar e misturamos. Então esse licor ele demora mais, é um licor por infusão. Esse daqui é um licor por cozimento, fica pronto no mesmo dia.
A diferença principal, quem aprecia licor, quem gosta de licor, é importante que deixe ele mais tempo, no mínimo 6 meses envelhecendo. Por quê? Aqui ainda está sem misturar os sabores. Então aqui o gosto da cachaça, o gosto do gengibre e o gosto do açúcar, ele ainda não se misturou. Não houve a alquimia, como diz os entendidos de licor. E nesse caso aqui, o genipapo, o açúcar e a cachaça também ainda não fez a alquimia, não virou um sabor único. Então se você quiser, eu posso beber agora? Pode, não tem nenhum problema. Mas ele ainda não está um produto de primeira, um produto de qualidade. Então o que é que eu recomendo? Agora, deixar esses dois licores no lugar escuro por no mínimo 6 meses. Depois de 6 meses você pode consumir ou você pode vender. Aí fica a sua escolha. Muito bem, pessoal. Estamos aqui para finalizar a nossa videoaula de produção caseira de licores. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é uma produção que a gente faz aqui em nível familiar para consumo próprio, mas que vocês podem reaprender, refazer aí na sua propriedade, na sua comunidade, para consumo próprio ou para comercializar também. Então a gente fez hoje 2 licores, o licor de genipapo por cozimento e o licor de gengibre por infusão. E eu queria, para finalizar, dizer além disso que vocês experimentem. O agricultor familiar, ele é antes de tudo um experimentador. Então assim como você experimenta na lavoura de mandioca, na lavoura de frutas, aí no seu quintal, na sua horta, experimente também no licor. Pegue aí uma erva de sua horta, faça um quentão, faça um licor. Pegue uma fruta e faça um licor por cozimento. Pegue uma outra e faça por infusão. É assim que a gente vai aprendendo e vai construindo. Daqui a pouco você está famoso com o licor, está ganhando dinheiro com o licor, e aí vai ser legal. E eu queria, para finalizar, apresentar exatamente isso. Aqui eu tenho 2 licores, um de jabuticaba, uma embalagem de 200 ml, e um outro de jaca, é uma embalagem maior de meio litro. Essa experiência, esses licores, é de uma experiência interessante que tem aqui no município de Itaém, que o Terra Viva também apoiou, que é da Associação Mulher Flores da Terra. É um grupo de mulheres que produz licor, então é um licor bem reconhecido já na região. Eu até fiz alguns cursos com elas. E aqui nós temos, por exemplo, toda essa informação. Então o rótulo delas é bonitinho, elas colocam no mercado, participam de feiras. Então se você tiver interesse de fazer, é isso que você tem que fazer. E inclusive vocês podem procurá-las. Nós vamos deixar no final aí o vídeo, no final do vídeo o contato das Flores da Terra, para fazer intercâmbio. Passando esse momento de pandemia, vocês podem procurar e fazer um intercâmbio e aprender como fazer. Tá bom? Obrigado a todos e bom proveito.